Então, gente, tudo bem com vocês? A gente vai bater um papo hoje a respeito ali de modelagem ali probabilística, né? A gente vai fazer só uma breve revisãozinha e depois a gente já entra ali nos meandros ali dessa modelagem e depois a gente passa ali para os nossos podcasts, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Seguinte, vou aqui... Estou aqui disponibilizando aqui o PPT. Tá todo mundo vendo? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Show, show. Então é o seguinte, vou fazer aqui uma revisãozinha rápida aqui de probabilidade, né, para lembrar ali, né, o que a gente entende ali como probabilidade, né? Então, normalmente a gente tem ali um espaço amostral, né, idealmente finito, né, e que esse espaço, né, todo evento que está ali dentro, né, eles sejam ali, tenham a mesma probabilidade ali de acontecer. Então, isso a gente denomina de espaço equiprovável, né? Então, um exemplo mais, digamos assim, né, mais comum é lançamento de moeda, né, porque a gente sabe que cara vai dar 50%, assim como coroa. Lançamento de dados, se o dado, né, não for viesado ali, cada lado do dado ali vai ter um sexto ali de probabilidade ali de acontecer, né? Então a gente consegue ter ali essa dimensão ali, né, de quanto se um determinado, né, evento ali aleatório ocorre, né? Então uma das coisas ali principais ali, né, dentro ali desse processo estatístico, né, ou melhor, né, desse processo probabilístico, é o que a gente chama de princípio fundamental ali da contagem, né? Então, em geral, ali o pressuposto é que se realize ali uma tarefa em duas etapas, sendo a primeira tarefa aqui nesse caso, né, de A maneiras, e a segunda tarefa ali de B maneiras. Então, para a gente esperar ali todas as maneiras possíveis e imaginárias, é que você realize A vezes B tarefas, né? Então, esse que vai ser o principal elemento ali, né, desse processo, né? Então, se eu tenho N maneiras de realizar a primeira etapa, né? Então, a segunda etapa vai sobrar ali N-1 maneiras. Então, esse vai ser ali todo esse processo. Isso daí, na realidade, se dá, né, também como se fosse assim, olha, e se eu quisesse ali, eu tenho N processos, né, mas eu também posso realizar ali uma combinação ali, por exemplo, de R maneiras, né? Então, isso daí é o que a gente chama de combinação de N tomado a R, né? Então, a gente lembra ali da formuleta ali, que, né, combinação de N tomado R vezes, né? Então, vai ser N fatorial, o R fatorial e N menos R fatorial, né? Então, esse é uma lembrançazinha ali, né, dessa questão ali de probabilidade, né? A gente também pode ter situações para se utilizar ali, né, arranjo, né? Então, existem N maneiras ali de escolher R, né, objetos ali dentro de N objetos existentes, né? Então, aqui nesse caso, a gente está dando importância para a ordem, né? Então, a gente precisa ordenar esses eventos. E quando a gente fala em ordem, então, automaticamente a gente traduz ali por arranjo, né? Então, esse arranjo ali no final das contas, né, vai ser dado ali por N, né, NR maneiras ali sobre R fatorial. Então, essa é uma forma ali também de se verificar ali esse princípio ali da contagem quando a gente está preocupado ali com ordenação, tá? Então, outro ponto importante, né, é que a gente muitas vezes fala de evento adjuntos, né, ou eventos ali que tem umas que acontecem ali, né, quase que simultaneamente, né? Então, o que seria isso, né? Você tem um determinado espaço amostral, uma probabilidade,
um evento ali né, um evento certo ali de ocorrer, então a probabilidade desse evento ocorrer, se ele está certo, então vai ser igual a 1. Se o evento é impossível, né, então não vai existir esse evento. Então a gente considera que a probabilidade de acontecer esse evento seja igual a 0. Então, o evento adjunto, né, é aquele aqueles conjuntos, né, cujos dados ali não há intersecção. Né? Então, você tem ali um do lado do outro, mas não há ali uma interseção entre eles. Né? Então, algumas propriedades ali que a gente pode tirar ali desses efeitos. Se a gente tem ali um espaço amostral, né, ômega, e você tem ali um subconjunto ali que a gente está denominando de A, né? Então a gente sabe que A mais unida ali a complementar vai dar todo o nosso espaço, né? Todo o nosso universo na realidade. A interseção deles vai ser 0, né? Vai ser na realidade nula, porque A com A complementar ali não sobra nada. A probabilidade de A mais a probabilidade de A complementar tem que dar a probabilidade total, que nesse caso vai ser 1. E, evidentemente, fazendo ali, né, a regrinha, né, então a probabilidade ali de A complementar, né, vai ser 1 menos a probabilidade de A. Ou seja, a gente tem ali essa equaçãozinha ali que facilita. Se, por exemplo, existe, né, algum outro subconjunto, né, e esse subconjunto eu vou querer unir ali com A, né, então o complementar dele vai ser, na realidade, a distributiva. Então, vai ser, se A união com B, né, complementar, então vai ser A complementar união com B complementar, tá? E da mesma forma ali, né, se for assim essa união ali, né, de A união com B, união com C, né? Então vai ser probabilidade de A, probabilidade de B, probabilidade de C, e aí vem as interseções ali que a gente sabe. Então, interseção A com B, A com C, B com C, e A com B e C, tá? Então, isso são outras propriedades ali que a gente pode tirar ali desses aspectos, né? Então, e isso vai gerar, né, a famosa regrinha ali do produto, né, que se tira ali, né, no final das contas ali, né, que a gente vai ver ali futuramente ali, vocês vão ver futuramente ali como regrinha de Bayes, né? Então, se eu tenho assim a probabilidade de A enter B, né, então essa probabilidade de A enter B vai ser a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, dado que A já aconteceu. Ou, da mesma forma, probabilidade de B, dado que a probabilidade de A já aconteceu. Então, isso é uma regrinha ali básica ali para a gente entender ali os meandros ali do que viria, né, o que vai a ser, né, essa regrinha, né, de Bayes. Então, aqui um exemplo. Dado uma urna com 3 bolas brancas e 4 bolas pretas, se escolhermos 2 bolas desta urna, qual a probabilidade de retirarmos ali bola branca? Então, se a gente fizer aqui uma árvorezinha, né, então imagine o seguinte, dentro dessa árvore, a probabilidade de eu tirar a bola B vai ser de quanto? De 3 sobre o meu espaço total. Meu espaço total é 3 mais 4, né? 7. Então, vai ser 3 sétimos. E a probabilidade de acontecer P vai ser 4 sétimos, né? Então, isso para uma primeira etapa. Se eu faço ainda a segunda etapa, né, quanto é que daria? E o que eu teria que prestar atenção ali nessa segunda etapa? Que não tem reposição. Exatamente. Aí a gente tem que fazer, né, uma seguinte hipótese. Ou sem reposição, como você falou. Então, aí eu vou ter que tirar uma possibilidade ali desses eventos, né? Porque já que o evento já foi dado, então vai ser o que sobrou. Então, no final das contas, vai ser 3 sétimos e depois vai virar 2 sextos, né? Porque eu estou tirando ali a probabilidade de um evento. E se para tirar ali o B ou para tirar o P, vai ser 4 sobre 6, tá? De tal maneira ali que os dois ali indiquem ali a probabilidade total, né? Igual a 1 ali.
Da mesma maneira, né, assim, se ocorreu o reverso, né? Então, probabilidade de P, aí dado a probabilidade de numa segunda vez, né, sem reposição, de acontecer o B ou de acontecer o P. Então, a gente extrai ali, né, esses determinados valores. Se já houver reposição, é só um repeteco daquilo que aconteceu atrás, né? Então, mantém ali, né, todo esse o processo original, né? Agora, se eu já mudar um pouquinho o exercício, fala assim, e qual a probabilidade de se tirar exatamente uma bola branca? Nesse caso, eu vou ter que prestar atenção em quais eventos ou quais conjuntos ali dentro desse universo que existam pelo menos uma bola branca. E os conjuntos é quando se eu tirar uma bola branca, o segundo pode ser uma bola preta, né? Ou se eu tirar uma bola preta, o segundo necessariamente vai ter que ser uma bola branca. Então, são os dois conjuntos possíveis de se ter exatamente uma bola branca no processo. Né? Professor, com licença. Tu pode voltar a falar do começo dessa parte de qual a probabilidade de ser uma bola exclusivamente branca, porque eu me perdi. A bola branca é quando você quer que dentro desse evento, né, ocorra uma bola branca, que tem ali um conjunto de bola branca. Então, imagina que eu tenho aqui, né? Eu posso tirar, numa primeira vez, eu posso tirar branco e preto, não posso? Sim. Né? E na segunda vez, se eu quero exatamente uma bola branca, se eu tirar de novo uma bola branca, vai fazer parte ali dessa minha pergunta? Se eu só quero uma bola branca? Não. Não, exatamente. Então, o que vai ser a outra possibilidade, se eu tirei uma bola branca? Se eu já tirei uma bola branca, eu já satisfaço a minha pergunta? Sim. Uma bola preta agora. Exatamente. Então, já satisfaço e já tiro uma bola preta, né? Porque os eventos podem ser branco-branco, branco e preto, preto-branco ou preto-preto. Só que, como eu só quero uma bola branca, quais os eventos possíveis? Quais os subconjuntos possíveis ali dessa tiragem? Branco e preto, preto e branco. Isso, exatamente. Então, por isso que a gente só restringe a esses dois conjuntos de dados. E aí, de novo, a gente tem que fazer uma suposição. Se é sem reposição ou se é com reposição. Se for sem reposição, uma vez ocorrido o evento, aí eu tenho que tirar uma probabilidade. E se for com reposição, aí mantém ali as probabilidades originais, as probabilidades iniciais desse processo. Até aqui tudo bem? Deu para entender? Deu sim, professor. Deu mesmo? Qualquer coisa vocês me interrompam, tá? E aí, se a gente fizer, né, esse cálculozinho, a gente percebe ali que vai ser o quê? Né, que vai ser o 3 sobre 7, vai ser a probabilidade de A, e o que vai sobrar ali vai ser o Pzinho, né? Então, se eu já tirei o branco, vai sobrar o pretinho, né? Então, vai ficar o quê? Probabilidade de A mais a probabilidade, né, de ocorrer o B, dado que A já ocorreu, né? Então, no caso da reposição, aí como são dois eventos independentes, então vai ser o quê? O equivalente à probabilidade de A vezes probabilidade de B, né? Então, com isso, né, a gente consegue ter esses eventos ali condicionados, né, ali de forma mais rápida, né? Então, a gente pode criar a seguinte regra, né? Quando os eventos A e B são independentes, então a gente pode dizer, né, que a interseção ali de A com B nada mais é do que a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, tá? Ou, de forma equivalente, que a probabilidade de B dado A nada mais é do que a probabilidade de B, porque ele não depende ali do conjunto de informações ali de A, tá?
E aí facilita muito a nossa vida, né? Porque se eu tenho eventos independentes, então as probabilidades ali são só multiplicativas ali, né? Então consegue ali multiplicar ali todos esses valores. E com isso a gente cria, né? Se a gente generalizar aqui, né? Então imagina que eu tenho um conjunto de um universo e eu tenho vários pedacinhos ali desse conjunto, né? E esse conjunto, né, eu vou denominar ali de C. Então, esse C ele vai de 1 até N. Né? Então, é o que a gente chama de conjunto de partição. Né? E a partição de todo o meu universo. Então, se eu quero saber a probabilidade de tirar algum evento dentro dessa partição, dado que B ali, né, dado ali o B, né, dado que B ocorreu, o que eu faço? Eu utilizo essa regra geral. Eu utilizo a probabilidade de acontecer só aquele conjunto vezes a probabilidade de B, dado que aquele conjunto aconteceu, sobre todas as probabilidades ali desses eventos. E isso é o que a gente denomina ali de teorema de Bayes, né? Então, é o que a gente chama assim, pô, se todas as informações são repassadas ou são absorvidas ali nessa nova probabilidade, qual vai ser ali o resultado final ali dessa probabilidade, uma vez que meu evento ali tem ocorrido. Então, isso é algo ali que futuramente a gente vai olhar, a gente olha muito, né, quando trabalha com redes neurais, né, ou com aprendizado ali de máquina, porque o que a gente faz? A gente cria um modelo, né, e evidentemente que esse modelo ele vai sendo alimentado por novas informações. Cada vez que você tem novas informações, esse modelo ali vai sendo atualizado. E aí vai dando um novo output, né? Vai dando um novo resultado. Então, esse novo output depende das informações ali anteriores ali a esse modelo. Né? Então, por isso que é sempre a probabilidade de se ter a resposta correta, ou de se ter ali, né, um estimador ali mais próximo, vai depender muito das informações passadas que você tem. Então, se você consegue dimensionar ali, né, todo esse conjunto de dados, né, você consegue ali ter efeitos ali positivos. Então, uma outra definição que sai, né, dessa questão ali probabilística é a definição de variáveis aleatórias, né? Porque é algo que você não tem, como o próprio nome já diz, né? Você não tem controle, né? Você tem ali, na realidade, a probabilidade daquele determinado valor acontecer, né? Então, existem fatores aleatórios que vão emergir ali, né, no seu conjunto de dados, e isso pode ocorrer ou não, né? E vai ter ali uma determinada distribuição, né? Então, um exemplo mais simples, né, é o lançamento do dado de novo, né? Ele pode ocorrer, você pode lançar 40 vezes, 50 vezes e sempre ocorrer ali, sempre ter o lado 1. Mas não significa, se o dado está correto, né, não for um dado viesado, não significa que está errado, né? Significa que você vai ter que fazer, né, esse lançamento mais vezes para que, né, o resultado convirja ali para o valor esperado, né? E nesse caso, o valor esperado é que cada lado tenha 1/6 ali de probabilidade, né? Então esse vai ser ali um resultado ali razoável. Exemplo, tá? Então aqui a gente vai dar aqui o nosso exemplo prático. Imagina que eu quero analisar o comportamento ali de duas variáveis, né? Um conjunto de variáveis que eu estou denominando X, o local de residência, e Y, a opinião sobre um projeto ali do governo. A minha amostra é de 200 pessoas, né? Então tenho ali uma amostra razoável, né? Então, sabendo disso, né, eu preciso entender como é que esses valores ali foram capturados. Então, eu vou ter ali uma tabela, né, essa tabela aqui original, que eu estou chamando de valores observados, quebrados a favor e contra, e por tipo de residência. Então, se mora ali num espaço urbano, num espaço suburbano ou num espaço rural. Tá? E aqui eu tenho, então, aqui dentro dessa tabela, eu tenho as quebras ali das pessoas que responderam, né,
a essa pergunta, tá? E eu tenho aqui, então, do outro lado, eu tenho a frequência, né? A frequência de resposta de cada um, né? Então, se eu tenho 90 aqui respondentes, né? Desses 90, 30 são a favor e moram ali na região urbana. Então, significa que 30 sobre 90, então 15% ali é a favor e moram na região urbana. E assim sucessivamente, né? Então, dos 30 sobre 200, né? Então você tem ali 15% dos meus respondentes a favor da região urbana. Se eu pegar, por exemplo, os 15 que responderam contra na região rural, isso é equivalente a 7,5% do total. Então, é o equivalente a dizer assim, dos 15 sobre 200 responderam, foram contra esse projeto e moram na região rural. Então, aqui a gente tem ali a frequência ali relativa ali dessas pessoas que responderam a essa pergunta. E como é que eu consigo, né, ver ali, né, essa tabela, né? Eu posso ver tanto do ponto de vista horizontal, né, ou seja, está condicionado ali, né, ao total ali do meu tipo ali de localização, né, de localização ali da minha residência. Então, significa que 33% ou um terço que moram na região urbana são a favor, né? Ali, né? Também, né? 42% que moram na região suburbana são contra e 70% que moram na região rural é a favor, né? De tal maneira que, somando ali favor e contra, os dois ali deem ali 50% cada um, né? Isso se a gente olhasse de uma maneira ali, fazendo um corte, né, um condicionamento. Então, dado quem mora ali em determinado local, se eles são contra ou a favor, né? Agora, se a gente fizer o inverso, se a gente perguntar o outro tipo de condicionamento, né? Então, a gente pergunta assim, olha, dado que existem pessoas contra ou a favor, como se dá ali essa relação ali no local de residência? Então aqui eu vou ver ali o total ali, né? Vou fazer a análise ali do total de pessoas a favor e total das pessoas ali que são contras e como elas se comportam ali dado, né, o local de residência. Então, eu vejo, né, dado o local de residência, quem é a favor e contra, e o outro, dado favor e contra, como é que eles estão se comportando ali nos diferentes locais de residência, tá? Com isso, a gente pode tirar, né, uma relação de dependência. Isso que é interessante. Então, para qualquer valor ali que a gente tenha, né, ou pelo menos que a gente tente estimar ali, né, a gente consegue, né, ter uma ideia, né, uma suspeita de como ocorre ali essas expectativas, né, essa relação ali de dependência. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, se eu pegar os valores aqui, por exemplo, né, da minha tabela original, né, então você tem aqui, né, a nossa tabela original, 30, 60, 90, 35, 25, 60, 35, 15, 50, 100, 100, 200. Então, essa é a tabela original de respondentes. Agora, eu posso ter uma relação ali esperada desses valores, né? Então, como é que calcula essa relação ali esperada de valores, né? Então, eu vou pegar o valor total aqui, né? Então, por exemplo, nesse caso dos valores observados, para quem mora na região urbana, o total é 90 de 200 respondentes. Então, eu espero, né, que esse valor seja o quê? De 45, né? Então, 45%. Dos contra, né? Então, que vai ser? Vai ser 30, né? Ou melhor, né? 60 sobre 200 ali vezes 100. Então, vai dar 30, né? E o restante, 30 sobre 200 vezes 100. Vai dar 15. E eu faço isso para todo o valor, né? Então, eu consigo ter, digamos, uma média, né? Uma expectativa ali, um valor esperado ali desses respondentes, né?
E aí eu consigo comparar ali com os valores que eu tenho propriamente dito. Então, eu pego esses valores esperados e comparo com os valores observados, né? E aí, né, uma vez tendo isso, né, eu divido ali, eu faço a seguinte divisão, né? Eu pego os 30, que é meu valor observado, diminuo pelo valor esperado e divido novamente por esse valor esperado. E faço isso para cada caixinha, né? De tal maneira que o totalizador ali me dê 100%. Então, isso daí quase é um processo que se assemelha ao quê? A uma, entre aspas, normatização ali da minha amostra, né? Porque eu estou tirando uma média, né? Dentro dos valores reais, eu estou tirando uma determinada média e dividindo ali por essa média, né? Se eu fizer agora e diminuir 30 menos 15, né? Pegar esse valor observado, diminuir por essa média esperada, elevar ao quadrado e dividir por 15, né? Então é quase como se eu estivesse calculando ali um processo de dispersão, né? Porque eu tô fazendo quase que um cálculo de variância, né? Porque eu estou pegando o valor observado menos uma média esperada, um valor esperado, elevo ao quadrado e divido por 15. Então, é como se estivesse vendo ali a dispersão desses meus dados ali ocorridos ali nesse processo ali de análise de comportamento. E aí, feito isso, né, eu somo todo mundo, né? Então, eu somo os valores que vão dar a favor, contra, começa a somar todo mundo, né? E somando todo mundo, isso daí, do ponto de vista estatístico, vai convergir ali por um que a gente chama ali de distribuição Q-quadrado, né? Então, essa distribuição Q-quadrado, a gente consegue tirar uma relação de contingência ou uma relação de dependência. Então, vai ser o quê? Vai ser a soma total desses valores, né? Então, eu vou somar todo mundo, inclusive aqui o total, somo todo mundo, esse valor aqui vai dar 200, e depois eu pego, né, esse valor de 200 e somo ao total da minha amostra, né, que é mais 200. Então, aqui eu vou ter 400. E extrai a raiz quadrada. Esse coeficiente aqui de dependência vai ser assim, olha, a relação existente ali, né, entre pessoas, localização, né, de residências e se é contra a favor do governo, ali tem uma relação positiva ali de 70%, ou seja, você espera que, em média, 70% ali desses entrevistados sejam a favor ali do projeto desse governo, do governo ali em questão. Então, isso é uma relação ali que a gente chama de coeficiente de Pearson, tá? Então, é uma outra maneira ali da gente quantificar ali essa tendência ali entre duas variáveis ali dentro de uma amostra. Oi. Desculpa te cortar, mas só para ver se eu entendi. Esse coeficiente de contingência é como se eu estivesse atribuindo pesos para cada uma das classes que eu estou, e aí eu faço uma média em cima disso? Na realidade, não chega a ser nem média, né? Você faz assim, é como se você fizesse você pega cada pesozinho, né? Então você faz como se fosse uma normalização, né? Então você pega os valores que ocorreram, menos a média que você espera ali daquele quadradinho, né? E aí você leva ao quadrado. Então é quase como se eu tivesse vendo ali um valor absoluto, certo? Né? Porque eu estou elevando ao quadrado, então eu estou dizendo assim, olha, ele está ao redor da média, né? Em torno ali de, por exemplo, de 100, tá? Como eu não tenho eu não conheço ali a minha dispersão ali dos dados, né, propriamente dito, porque imagina que eu não tenho acesso, né, a esses dados, qual é uma forma de você estimar? Então eu pego o próprio valor esperado. Por isso que aqui na fórmula a gente fala assim, né, é o valor observado menos o valor esperado dividido por esse valor esperado. Então, assim, tem uma redundância, mas no final das contas você tenta ver se os dados se eles estão dispersos em relação à média.
e o quão dispersos eles estão. Se eles estão dispersos, então significa que os valores ali, né, eles ficam muito extremados ali, né? Então você tem ali uma baixa relação, né? Como se imagina que eles tivessem os pontos tivessem dispersos ali numa determinada região. Aí você não consegue dizer exatamente como é que eles estão relacionados, como é que eles estão ali dependentes, porque você tem um pouquinho em cada ponto. Então, essa dependência é muito fraquinha. Se eles são mais concentrados, digamos assim, ou seja, se eles estão muito perto ali da média, então eu consigo dizer que essa relação de dependência é mais forte. Então, eu consigo estimar mais ou menos essa relação de dependência. É quase que a mesma... É quase que uma relação ali de correlação. A correlação entre essas duas variáveis. Perfeito, professor, obrigado. Nada. Uma outra coisa, tem alguma coisa que eu possa falar, sei lá, se o C for maior do que meio ou menor do que meio? Ou não tem nada a ver? Não, pode sim. Se ele for, na realidade, a gente considera, se ele for maior do que 70, a gente considera que é uma relação de dependência forte. Se tiver ali entre 0,25 e 0,70 ali, né, a gente pode falar ali que tem uma relação ali média, né? E abaixo entre 0 e 0,25 ali tem uma relação ali fraca. Obrigado, professor. Nada. Então aqui, ó, exatamente aqui a sua pergunta, ó. Então, entre 0 e 25, a gente chama que tem uma relação fraca. Entre 0 e 25 e 0,75 há dependência, mas é uma dependência ali média. E a partir desse valor, a gente já pode considerar que tem uma dependência ali relativamente forte, né? Então, esse seria um balizador ali interessante ali para esses casos, né? Então, às vezes eu não tenho uma determinada estimativa, quero fazer ali um processo ali de um processo amostral ali, quero ver se essas duas variáveis que eu estou perguntando ali são relevantes ou não. Então, isso pode ser ali uma boa saída, né, estatística ali para se ter uma noção ali de como elas estão se comportando. Agora, esse valor, ele já traz ali uma coisa que é extremamente importante, que é a definição ali de esperança matemática, né? Ou seja, que é o valor esperado ali de um determinado ali evento, de uma determinada variável aleatória, né? Então, basicamente, o valor esperado, o que a gente entende, né? Como se fosse uma média esperada, né? Então, se eu tô a média esperada de eu lançar uma moeda é quanto? 50%? 50%, exatamente. Porém, se eu lançar 10 vezes, pode dar 50%? Pode. Pode, né? Assim como pode ser um pouquinho abaixo, mas eu sei que se eu fizer isso várias vezes, repetidamente ali, eu sei que vai se aproximar cada vez mais a 50%. Então, o valor esperado é o quê? É esse 50%. Pode não necessariamente estar perto, mas você sabe que é um valor ali que, na medida que eu vou aumentando ali a minha amostra, vai se aproximando cada vez mais, tá? Esse é muito importante, porque aí a gente traz, né, a seguinte definição, né, que a esperança ali de uma determinada variável aleatória, né, com eventos ali possíveis, a gente vai denominar de E de x, então esperança da variável aleatória x vai ser igual a uma média, né? Então, ou seja, que essa expectativa ali, né, que esse valor esperado de x se aproxime da verdadeira média, que a gente está chamando aqui de μ, tá? E esse μ nada mais é do que de todas as possibilidades dentro do meu universo ali de probabilidade. Então, estou pegando cada evento e multiplicando pela probabilidade respectiva, né? E a gente sabe que essa probabilidade respectiva, né, se for ali um evento equiprovável, então a probabilidade de acontecer um evento X vai ser
o quê? 1 sobre N vezes, né? Então, vai ser a somatória de ocorrer X vezes 1 sobre N, que é, né, é 1 sobre o total ali da minha amostra. Então, com isso, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha média amostral. E isso vai ser igual a X barrinha. Então, é uma forma, né, é uma equação ali importante para dizer o seguinte, né? O valor esperado vai ser igual à minha média da amostra, que por sua vez vai ser igual à média da minha população. Ali é o valor de média esperado ali da minha população. Então, essa equação ali ela vai ser super importante daqui em diante. Tá? Então, dá um exemplo aqui. Qual a esperança de se tirar um valor ímpar em um dado não viciado? Ou seja, se eu quero descobrir, né, a esperança de uma determinada variável aleatória, que é justamente tirar valores ali dentro de um dado. Se esses dados são ímpares, né, se esse evento é ímpar, então significa que eu preciso tirar valores ali com ímpares, né? Ou seja, eu vou ter que ver as faces ali que são ímpares. Então, eu vou ter a face 1, cuja probabilidade é de 1/6, a face 3, cuja probabilidade também é de 1/6, e a face 5, que também é de 1/6. Aí, multiplicando esses valores, né, porque eu só tenho uma face 1, então é 1. Uma face 3, então é 1. Uma face 5, também é 1. Então, somando tudo isso, a probabilidade de eu tirar ali um valor ímpar, ali ter uma face ímpar, é meio ou 50%, né? Da mesma forma, ali se eu quiser avaliar ali tirar um valor ali par, né? Então eu faria esse mesmo cálculo. Então a expectativa também é de 0,5%. E aí vem algumas propriedades. Então, se eu estou falando ali em constante, né? Se eu tenho esse operador aqui, esperança, e ao invés de ter uma variável aleatória, eu tenho uma constante que eu estou denominando de A, né? Então, a esperança matemática dessa constante é a própria constante, tá? Então, isso é uma propriedade. A segunda é a esperança matemática de uma constante vezes a variável aleatória, ela é o quê? A constante vezes a esperança matemática dessa variável aleatória. Ou seja, esse operador se assemelha muito ao quê? Que tipo de operador, né, tem essas características ali como a esperança matemática ali que vocês conhecem? Probabilidade? Sei lá, pessoal. Por exemplo, somatória, né? Média, né? Somatória, né? Então se assemelha um pouquinho, né? Porque você sempre a constante, né? Ela sempre pode cair fora ali daquele cálculo, né? E aí você mantém ali a sua variável aleatória, tá? Se a gente somar uma constante mais, né, uma variável aleatória multiplicada por outra constante, isso facilita, porque também vai ficar A mais B vezes, né, essa variável aleatória. Agora, tem uma coisa, se for uma soma de duas variáveis aleatórias, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é se essas variáveis aleatórias elas são independentes ali, né? Ou seja, se uma não influencia a outra, né, nos seus resultados. Se não influenciar, então a gente considera que essa variável ali é esperança de x mais esperança de y. Então esse é um ponto importante aqui. A gente pode fazer esse mesmo cálculo ali para a variância. O que é a variância? Nada mais é do que a esperança da minha variável aleatória menos a média que eu espero que ela tenha elevado ao quadrado, né? Então, se a gente está falando ali dos dados, né? Então o x vai ser, né, as tentativas ali de tirar os diversos lados do dado, e mi vai ser o quê? A média ali de tirar aquele determinado valor. Então, se a gente está falando ali de valores
de um determinado valor ali de probabilidade, um determinado valor de um lado, por exemplo, 1, a gente sabe que é 1/6, né? Se a gente ir para cada lado, a gente também vai saber que é 1/6, né? Pode não ser, você pode tentar várias vezes, pode às vezes se aproximar, não dá exato, mas você sabe que o valor ali na medida que você vai tentando fazer isso mais vezes, vai se aproximar ali desse mizinho aqui, ou do valor ali que você espera. Como é que a gente calcula isso? Como é que a gente sabe, né, que isso vai ser... Como é que a gente simplifica esses valores, né? Então, aqui eu aplico, né, esse quadrado ali para as duas variáveis, então vai ser x2 menos 2x mais μ ao quadrado, e aí aplico a esperança para todo mundo. Aplicando a esperança, então x ao quadrado eu não posso fazer nada, porque a minha própria variável é aleatória. Agora, 2 vezes, que é uma constante, e o μ, que também é uma constante, eu posso tirar dessa esperança. Então, vai ficar 2 vezes μ esperança de x. Mais o quê? De novo, μ ao quadrado é uma constante. Então, esperança de constante mantém constante. Então, vai ser μ ao quadrado. Agora, eu posso ainda simplificar mais esse resultado. Então, vai ser esperança de x ao quadrado menos 2μ. Agora, esperança de x, né, por hipótese, a gente está dizendo que é igual a quanto? Igual a média. Isso. E essa média vale quanto? Mi. 1/6. Isso. Então vai ser igual a μ, né? Se vale 1/6, então vai ser igual a exatamente aquilo que você espera, que é μ. Então eu posso substituir aqui esse e de x por μ. Então vai ficar menos 2 vezes μ ao quadrado mais μ ao quadrado. Então o que vai sobrar aqui? Menos 2 vezes μ ao quadrado mais μ ao quadrado sobra menos μ ao quadrado. Então vai ficar que a minha variância de x vai ser o quê? Esperança de x ao quadrado, né? Menos μ ao quadrado. Tá? Então, esses valores... Professor, Oi. eu não entendi essa última linha. A última e a penúltima. Porque aqui, ó, aqui a gente está com esse seguinte pressuposto, né? Que esperança de x é igual a μ, que é a somatória ali de todos os eventos vezes a respectiva probabilidade, que vai dar igual a x barra, certo? Certo, certo. Então, substituindo aqui na fórmula, quanto vai dar E de x? μ. Então vai ficar menos 2 vezes μ vezes μ de novo, não vai? Uhum. Aí vai ficar μ ao quadrado, não vai? Menos 2 vezes μ ao quadrado. Mais μ ao quadrado, quanto vai sobrar? Perfeito, μ ao quadrado. Perfeito. Aí vai ficar a esperança de x ao quadrado menos μ ao quadrado. Aí a gente consegue simplificar também uma outra forma ali com esses valores, né? Professor. Esperança de x ao quadrado é diferente da média ao quadrado. Isso, é diferente. Professor, acho que eu me perdi um pouco nas definições. Qual é a diferença entre a esperança de x e o μ? Então, A esperança de x é o quanto você espera que aquele valor é dado. E o μ vai ser assim, o valor exatamente ali da média da sua amostra. Então, se você imagina assim, imagina que você tire cara e coroa. Aí você tira 10 vezes cara e coroa. Quanto você espera... qual é a esperança de x? É meio. sim. Quanto pode ser a sua média nessas 10 tentativas? Meio também não. Pode ser meio, como pode ser algum um pouquinho mais próximo. Você não necessariamente... às vezes pode ocorrer de você tirar tudo coroa, mas não significa que está errado. Significa que... Né, significa que vai ter que naquela amostra que você fez, você tirou tudo coroa. Mas não está errado. Então, o μ seria essa média da amostra que eu tenho. Isso, exatamente.
Tá, beleza, beleza. Obrigado, professor. Aí, nesse caso, seria quanto? Já que você tirou todo coroa. Se você está perguntando tudo por cara, ali você pode falar assim, eu tirei só coroa, então vai ser 0, certo? Sim. Né? Então, assim, pode acontecer, assim, dos eventos ali, não darem ali a expectativa, mas você sabe que na medida que você vai aumentando, então imagina que ao invés de tirar 10, você fez 100 vezes, né, esses valores aqui, né, você sabe que vai se aproximar ali de meio. Uhum, beleza. Beleza? Tá aqui tudo bem, gente? Sim, professor. Show! Certo. Então, eu vou querer que vocês tentem fazer esses dois casos ali com a variância. A de x, variância de A de x e variância de A mais B de x. Vamos lá? Vamos tentar fazer ali com a formulazinha aqui, ó, que a gente acabou ali de reproduzir? Estão conseguindo? Professor, pode voltar na fórmula um instante, por favor, para eu dar uma olhada? Claro. Obrigado. Nada.
E aí, gente? Estão conseguindo aí? Eu tentei aqui a primeira, não sei se está muito certo. Opa! Então vamos lá para o segundo. Deu aí? Ou tá quase?
Vamos lá, mais 5 minutinhos ali para a gente tentar resolver? Beleza, professor. Então, pessoal, como é que ficaria aí? Então, quando a gente tem variância de A de x, né, o que acontece? Eu tenho que substituir na fórmula A de x. Então, vou substituir A de x aqui, né, dentro desse parênteses aqui, e menos o quê? Se eu estou substituindo A de x de um lado, eu também vou ter que substituir na minha média. Então, vai ficar A de mi também, elevado todo mundo ao quadrado. Então, vai ficar A de x menos A de mi, elevado ao quadrado. Então, o A eu posso tirar em evidência. Então, vai ficar A, né, vamos colocar assim, né, A entre parênteses x de mi, todo mundo elevado ao quadrado. Então, para tirar o A do quadrado, eu coloco em evidência e ele sai ali também ao quadrado. Então, vai ficar A ao quadrado, né, de x menos mi ao quadrado, né? Então, quando a gente multiplica uma constante de uma variável aleatória e aplica a variância, vai ser sempre essa constante ao quadrado mais a constante ao quadrado vezes a variância de x. E no caso de B, quanto daria? B ao quadrado x? Isso, exatamente. B ao quadrado x. Porque variância de constante é quanto? 0. 0. Perfeito. Então, com isso, a gente já teria ali resultados ali próximos ali da nossa variância. E quando, né, as variáveis aleatórias, né, elas variam juntas ali, sendo tautológicas ali, né? Então, eu tenho ali, né, como medir ali essa junção, né, essa relação entre as duas. É o que a gente chama de covariância, né? Então, se eu tenho uma variável x e outra y, a covariância entre elas vai ser o quê? Vai ser a variável x, né, menos o mi dessa variável x, multiplicado ali por y, menos o mi dessa variável y, né, vezes a probabilidade de que cada uma ocorra, né, de que x ocorra, né, e que y ocorra. Essa fórmula nada mais é ali, né, do que o equivalente à esperança de x menos mi de x vezes y menos mi de y, né? Então, a covariância tenta relacionar ali ela com uma outra variável. Se a variância é ela com ela mesma, né, a covariância é ela com uma outra variável, tá? E aí a gente denomina
aqui por sigma XY. Tá bom? Show. Beleza. Aí, oi. Não, você disse que tá bom. Aí tem umas propriedadezinhas também, né? Se variância, né, covariância ali de XY nada mais é então do que esperança de XY menos esperança de X vezes esperança de Y. Variância de X, então vai ser covariância entre X e X. Vai ser ela com ela mesma, né? E aí a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, se eu estou falando de covariância de X e Y, vai ser a mesma coisa do que Y e X. E se eu multiplico alguma variável aleatória, ou se eu multiplico a constante por alguma variável aleatória, né, vai ser a constante para fora vezes a covariância ali dessas duas variáveis aleatórias. E se tiver uma terceira variável aleatória? Aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, nesse caso, por exemplo, se eu tenho x mais z, e se x e z e y forem independentes, então vai ser covariância de xy mais covariância ali de zy, tá? Então, é como se eu tivesse que considerar ali nesses fatores, nessa relação ali entre z e y. Né? E se são duas variáveis, e se x e y são independentes, então significa, né, que essas variáveis aqui elas também são independentes. Então a covariância vai ser igual a zero, tá? Então esse é um fator também importante. E se elas não forem igual a zero, né? E se existir uma certa relação entre elas, né? Então nesse sentido, né, se a gente calcular a variância, então, a variância de duas variáveis aleatórias vai ser o quê? A variância de x mais a variância de y mais ou menos a covariância, duas vezes a covariância dela com y, né? Ou a covariância de x com y, tá? Então, se a gente, no final das contas, esse mais ou menos 2 covariância de x e y é o que daria ali a relação ali desses dois ali, né? Então, como é que a gente pode, né, destrinchar isso um pouquinho mais, né? Através do que a gente chama de coeficiente de correlação entre essas variáveis. O coeficiente de correlação, que é dado por esse rosinho aqui, nada mais é do que a covariância ali entre x e y dividido ali pela variância pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y, né? E uma das coisas que tem que se notar aqui nessa relação é que elas são adimensionais, ou seja, é simplesmente um valor, né? Então vai ser sempre entre menos 1 e 1, tá? Então esses valores ali são adimensionais. Então vamos pegar aqui um exemplo. Considerando essa formulazinha que eu dou para vocês, sabendo que a variância, né, de x é de 0,60 e a variância de y é de 0,24, e que a covariância entre essas duas é de menos 0,10, qual é o valor da correlação? Quanto seria essa correlação ali que a gente está denominando ali de ρ? Vamos lá, vamos fazer esse cálculozinho? E aí, gente, quanto dá essa correlação?
Alguém já calculou? Vamos lá? Então, olha só. Essa correlação, aplicando a nossa formuleta, vai dar menos 0,26. Ou seja, essas variáveis elas são o quê? Indiretamente proporcionais e com uma dependência ali razoavelmente fraca, né? Então, ali a gente pode também considerar nesse sentido, né? Então, valores ali mais próximos de zero são valores fracos e mais próximos ali de menos 1 e 1 são valores ali mais fortes, né? Então, com isso, a gente pode indicar, né, que, primeiro, né, essa correlação ela varia ali de menos 1 a 1. Ela tem que tomar cuidado porque ela não é uma relação de causa e efeito, mas ela é uma relação de tendência, né? Ela mostra ali se as duas variáveis ali possuem uma relação direta ou indiretamente proporcional, tá? E com isso facilita ali muitos cálculos, principalmente quando a gente quer ver, visualizar ali valores, né? Muitas vezes isso pode ajudar ali no processo ali de dashboard que a gente vai ver ali nas próximas aulas ali, por exemplo, com Power BI e com R, né? Então, como é que a gente consegue visualizar nessas relações ali de forma ali também que dê ali um momento visual. Até aqui, ok, gente? Tudo certinho? Agora sim, tranquilo. Uhum. Então, a gente vai entrar aqui no chamado modelos de distribuição de probabilidade, né? Então, são formas ali paramétricas, né, da gente olhar uma determinada distribuição ali de probabilidade, né? Então, a gente sabe que uma distribuição de probabilidade acumulada, ela vai ser dada, né, por uma função chamada f de x, né? Então, f de x vai ser igual à probabilidade de um determinado evento acontecer, né, até um ponto, né? E esse ponto ali vai ser o ponto de interesse, nosso ponto ali de variável aleatória, né? Então, a gente vai acumular até até aquela determinada variável aleatória, né? E a função de probabilidade, né, nada mais é do que você ter valores ali iguais àquela determinada variável aleatória, né? Então você quer saber exatamente ali o ponto. Enquanto um vai me dar assim valores até aquele ponto, a função de probabilidade vai me dar um valor ali pontual, tá? E muitas vezes essa relação, né, pode ser vista, né, através ali de um histograma, né, que nada mais é do que probabilidades de um evento acontecer ali para cada variável aleatória, né? Para isso, né, muitas vezes a gente utiliza, né, para cálculos, né, tanto da média, né, do valor esperado ali, né, a gente formata da seguinte maneira, né? Então, para cada evento, multiplica-se ali pela probabilidade ali daquele determinado evento, né? E com isso eu tenho ali, se a gente está falando ali de uma variável discreta, eu consigo fazer a somatória ali geral, né? No caso ali do Excel, a gente pode usar a fórmula somar produto, né? Então, que a gente pega, né, a matriz ali de x, a probabilidade ou a frequência ali referente ali àquela variável aleatória e acha-se, né, a média ali daquele determinado evento, né? E da mesma forma eu consigo fazer a variância, né? Eu coloco somar produto, só que ao invés de eu considerar a matriz x, eu considero a matriz x ao quadrado, né? Vezes ali determinada, né, a probabilidade de cada evento e diminuo ali pela média ali que a gente encontrou ao quadrado. Então, a gente está aplicando, né, aquela propriedade ali da variância, tá? E a gente sabe, né, se são duas variáveis aleatórias, se elas são independentes, então a variância ali de uma contra a outra vai ser a variância de uma de x e a outra de y, e se a gente tem uma constante ali no meio do caminho, a gente tira essa constante ao quadrado ali para calcular a variância, né, de x. Muitas vezes, quando a gente fala em variável contínua, né, muitas vezes a gente está trabalhando ali com intervalo, né? Então a gente quer saber não um ponto ali daquela variável, né, mas muitas vezes o que está acontecendo até aquele determinado ponto, ou entre dois pontos, né? Para isso a gente utiliza, né, uma função de densidade, que ela vai dar o quê?
essa função de densidade nada mais é do que a derivada ali da minha função tradicional, ali da minha função de probabilidade acumulada, sobre essa variável. Então, ela vai ter características o quê? Ela vai ser positiva, né? E se a gente pega todo o conjunto ali de eventos ali possíveis, ela vai ter que ser igual a 1, né? Então, quando a gente olha, né, uma variável contínua acumulada, né, a gente vai querer olhar todos os eventos desde um determinado ponto, né, até o menos infinito, né? Então, isso significa que eu estou olhando a probabilidade de acontecer valores até aquele determinado ponto, né? Então, que é dado ali por essa formulazinha ali, né, que a gente vê.